Jesus é o Cordeiro substituto que foi imolado pelo nosso pecado, está lá em Isaías 53:7. Sabe o que aconteceu de glorioso? É que está na Escritura, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Deus não precisou lançar mão de um plano B porque o plano A fracassou. Deus não foi pego de surpresa com a queda dos nossos pais. Deus não precisou de última hora arranjar um plano para remediar a situação, porque Ele não sabia que os nossos pais iam pecar lá no Éden. Antes de Deus criar os céus e a terra, antes do sol brilhar, antes das estrelas aspergirem a sua luz, antes dos anjos ruflarem as suas asas, antes do mar cheio de peixes pudesse existir e a terra engrinaldada de flores pudesse existir, Deus já havia providenciado o substituto para morrer no seu lugar, em seu favor, para dar a você pleno perdão e redenção. E agora diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando ele estava naquela cruz, Deus transferiu suas mazelas, suas maldades, sua impureza, seu orgulho, sua vaidade, sua maledicência, toda a sujeira do seu pecado. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento ele foi feito pecado por nós. Naquele momento ele foi feito maldição por nós. Naquele momento não havia beleza nele. Naquele momento o próprio sol escondeu o rosto dele. Naquele momento o Pai não pôde ampará-lo, porque ali ele estava no nosso lugar, levando sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. E diz a Escritura que o Pai precisou desampará-lo, porque o salário do pecado é a morte, e a lei exigiu que ele morresse, para que você e eu pudéssemos viver. Como Cordeiro de Deus, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o seu, o meu e o nosso pecado. Ele foi imolado pelo nosso pecado. Mas, amados irmãos, notem vocês que Isaías 53 nos mostra uma sexta verdade sobre o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que foi levado para o matadouro sem abrir a sua boca. É claro que um animal, quando era levado para ser sacrificado, para ser imolado, ele ia para o altar esperneando. Ele ia contra gosto. Ele ia sem saber o que estava acontecendo. Mas Jesus Cristo, ao ir para a cruz, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Para isso ele veio ao mundo. Deliberadamente ele foi para a cruz. Conscientemente ele foi para a cruz. E apesar de saber que naquele momento ele que não tinha pecado, foi feito pecado, ele que era bendito, foi feito maldição, ele que era o amado do Pai, foi rejeitado pelo próprio Pai naquela cruz, ele que era santo, 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 sorveu cada gota daquele cálice da ira de Deus, e não obstante tudo isso, ele vai para aquela cruz, sem abrir a sua boca, não invocando maldição sobre aqueles que zombaram dele, sobre aqueles que o acusaram injustamente, sobre aqueles que o condenaram à morte, morte e cruz, nem daqueles que zombavam dele ali no topo daquela montanha do Calvário. Ele voluntariamente, humildemente, mansamente oferece a sua vida em nosso favor, em nosso lugar. Mas notem mais, amados, em sétimo lugar, Jesus é o Cordeiro que venceu a morte. E esta é a apoteose da revelação bíblica. Porque agora você encontra o evangelista João na ilha de Patmos, tendo uma visão do céu aberto, a visão do trono de Deus,
de Deus assentado no trono, de Deus reinando no universo, de Deus sendo exaltado pelos seres celestiais, exaltado pela igreja glorificada. E a Bíblia diz que agora aquele que está no trono tem na mão um livro de todo selado com 7 selos. E diz a Bíblia que uma voz ecoa no céu: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E esta voz percorre o céu, e esta voz percorre a terra, e esta voz percorre debaixo da terra, e nenhum anjo, e nenhum arcanjo, e nenhum querubim, e nenhum serafim, e nenhum rei, e nenhum homem, e nenhum demônio é capaz, e suficientemente capaz, de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E diz a Bíblia que João chorava muito. É um momento de desespero. Mas diz a Escritura que um anjo forte diz a ele: não chores, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Quando ele se volta para ver o leão, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. O cordeiro que venceu a morte. E esse cordeiro agora toma o livro nas mãos. Ele está sentado no trono, ele tem competência para desatar os selos, abrir o livro, dar sentido à história. E quando você termina o capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver não só os anjos, não só a igreja glorificada, mas todo o universo glorificando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Este é o Cordeiro glorificado de Deus, exaltado de Deus. Pois bem, amados, é a este Cordeiro que João olha vindo ao seu encontro e diz para a multidão que o cerca: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor por verdade tão magnífica e tão gloriosa. Eu quero que você note uma coisa. João não apresenta Jesus como mestre, e embora ele é mestre. João não apresenta Jesus como rei, embora ele seja o rei. João não apresenta Jesus como profeta, embora ele seja o profeta. João não apresenta Jesus como nosso exemplo, embora ele seja o nosso exemplo. João apresenta Jesus como Cordeiro, o nosso substituto. Você e eu não somos salvos por aquilo que ele nos ensina, nós somos salvos pela sua morte. É a morte do Cordeiro de Deus que traz para nós redenção, perdão e vida eterna.